Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre a carta de Paulo aos Filipenses, estudando a última parte, então, do versículo 1 do capítulo 1 dessa carta. Com os bispos e diáconos, mesmo tendo toda a experiência com Cristo e tendo uma sabedoria sem igual nos assuntos cristãos, Paulo não trabalhava sozinho. Ele sempre teve seus cooperadores e reconhecia a importância e valor do ministério local. Então, o apóstolo Paulo, apesar de seu vasto conhecimento bíblico, teológico e missionário, ele sempre teve cooperadores, começando já trabalhando junto com Barnabé em suas viagens missionárias e sempre tendo cooperadores. Na igreja de Filipos, na fundação, ele teve cooperadores, Timóteo, Lucas, Silas, que esteve preso com Paulo na cadeia em Filipos. Então, Paulo sempre teve cooperadores, porque não se pode trabalhar na obra do Senhor sozinho. Sempre há a necessidade de ter um companheiro ou companheira que venha nos auxiliar, nos ajudar nesta tão árdua e nobre tarefa de pregar o Evangelho de Cristo. Então ele sempre teve os seus cooperadores e reconhecia a importância e o valor do ministério local. Ele sempre teve seus cooperadores e reconhecia a importância e valor do ministério local. E devemos, da mesma forma, além de termos nossos amigos, companheiros, cooperadores, reconhecer a importância e o valor do ministério local, respeitando, reconhecendo o ministério do nosso pastor-presidente, dos demais irmãos em Cristo, cada um dentro da sua chamada, da sua vocação, mas cada um respeitando e trabalhando em conjunto para fazermos a obra do Senhor prosperar. Bispos, do grego episkopos, é literalmente inspetor ou supervisor, aquele que tem uma visão de cima, aquele que tem um olhar no todo. Então, quando você vê esse termo, está falando de alguém que tinha um cargo de muito valor na igreja primitiva. Podemos fazer comparação com o nosso pastor presidente na questão da igreja evangélica. Então, o bispo, esse inspetor, já existia, ainda que de uma forma não tão técnica como hoje, mas existia a figura do bispo naquela época. E também o diácono, do grego diáconos, denota primeiramente criado, quer aquele que faz trabalho serviço, ou o ajudante, que presta serviços voluntários. O termo diáconos deve, falando de modo geral, ser distinguido do termo dumos. O termo diácono encara o servo em relação ao seu trabalho. O termo dumos o vê em relação ao seu mestre. Então também Paulo direciona sua carta aos diáconos que havia na igreja de Filipos. Criado, aquele que faz trabalho serviço, que também faz o serviço voluntariamente. Então, apesar dessa distinção, onde o termo diácono, ele fala, encara o servo em relação ao seu trabalho, e dumos o vê em relação ao seu mestre, mas a verdade é que os dois são servos. Os dois sentidos falam de nós servirmos a Cristo Jesus. Mas o termo diácono hoje já é usado como um termo mais técnico, falando de alguém que é separado para fazer a obra no sentido mais material, mais físico, auxiliando o bispo, auxiliando o pastor na obra do Senhor, mais no sentido material e físico.
Mas Paulo então escreveu esta carta aos bispos e diáconos, reconhecendo que a igreja do Senhor precisa sim ter estes homens e mulheres que têm o seu chamado, sua vocação, seus dons para servir a igreja. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula do nosso estudo bíblico em Filipenses.